Saudações, minha gente! Chegamos a mais uma quarta-feira e, como sempre, é um prazer ter vocês por aqui. Seguimos juntos porque hoje o assunto é sério e mexe com o cenário do futebol brasileiro de maneira profunda. Temos uma situação que exige reflexão e, acima de tudo, atitudes firmes. Um episódio envolvendo um jogador de um clube tradicional vem chamando a atenção e levantando questionamentos sobre os bastidores do nosso futebol. Não dá mais para fingir que está tudo bem quando a credibilidade do esporte está em jogo. Quando surgem suspeitas desse tipo, não tem conversa. É preciso agir com firmeza e aplicar uma punição à altura para que nenhum outro atleta ache que pode seguir pelo mesmo caminho impunemente. Enquanto isso, em outra frente, um clube importante anunciou a renovação contratual de uma das suas grandes promessas. Um jovem de apenas 20 anos teve seu vínculo estendido até o fim de 2027. E essa renovação chega em boa hora, já que a equipe vem enfrentando problemas com lesões e, no momento, conta com apenas um lateral disponível no elenco. A diretoria, por sua vez, aposta nesse garoto como uma das peças-chave para a próxima temporada, e essa confiança não é gratuita. Pelo contrário, ela é fruto de dedicação, talento e muito trabalho. Esse tipo de movimento mostra que o clube está atento ao que tem em casa e sabe valorizar quem merece. E só para corrigir uma informação anterior, o confronto entre Palmeiras e Fortaleza que muitos esperavam no sábado vai acontecer mesmo no domingo. O duelo está marcado para 6h30 da tarde no Estádio Castelão. Valeu demais a quem avisou e ajudou a ajustar a informação. Mas voltando à questão mais delicada, o que está em pauta é uma investigação séria da Polícia Federal envolvendo um jogador acusado de participação em um esquema de manipulação de cartões amarelos ligado a apostas esportivas? Sim, o caso não é novo e vem sendo apurado desde o ano passado. Um cartão em especial recebido em uma partida contra um clube paulista acendeu o alerta. E segundo as autoridades, há registros de conversas que indicam a intenção por trás da ação. É grave, muito grave. E nos leva à seguinte pergunta: se tudo isso se confirmar, qual será a justificativa apresentada pelo jogador? O terceiro cartão que ele recebeu é o centro dessa investigação. A movimentação das autoridades já vem de longa data e agora o cerco parece estar se fechando. Caso fique comprovada a culpa, o atleta terá que se explicar sim. E não adianta empurrar com a barriga. O futebol brasileiro precisa dar uma resposta dura, clara, objetiva. Não se trata apenas desse jogador, é sobre a mensagem que será passada para todos os demais. Porque se houver leniência agora, quem garante que outros não farão o mesmo no futuro? E não estamos falando de divisões inferiores, onde esses rumores infelizmente já circulam há tempos. Estamos falando da elite do futebol nacional. Quando um atleta de primeira divisão bem remunerado, com visibilidade nacional e internacional se envolve nesse tipo de situação, a resposta tem que ser exemplar. Punição branda não resolve. Preciso pensar em suspensões longas de pelo menos 2 anos para que ninguém mais ouse repetir esse tipo de conduta. O que está em jogo é a integridade do esporte e ela não pode ser colocada em risco por ações individuais, por mais talentoso que o jogador seja. Aliás, há muitos lances sendo revistos, jogadas que à primeira vista pareciam apenas bizarras, mas que agora, sob uma nova luz, despertam desconfiança. Um chute inexplicável para fora, uma entrada desnecessária, uma reclamação forçada. Tudo isso vem sendo analisado. Alguns dizem que foi estratégia para pressionar a arbitragem, mas será mesmo? Quando há dinheiro envolvido e especialmente interesses obscuros, todo cuidado é pouco. O futebol brasileiro não pode vacilar. O risco é enorme e a responsabilidade é ainda maior. A cada nova denúncia, cresce a sensação de que precisamos de mais transparência, mais seriedade e mais punição. Não dá para passar pano. A justiça precisa agir com rigor. Jogador de primeira divisão tem que dar exemplo, não motivo para manchete negativa. E você aí que acompanha de perto, o que acha de tudo isso? Será que vamos ver mais um caso acabar em pizza? Ou finalmente teremos uma decisão que vai marcar um novo tempo no futebol nacional?
Agora vamos imaginar o impacto disso tudo se esse jogador for realmente condenado? Não estamos falando apenas de uma punição individual, mas sim de um abalo estrutural. O torcedor já anda desconfiado. Já não é de hoje que a galera comenta nas arquibancadas, nas redes sociais, nos programas esportivos. Será que esse cartão foi normal? Aquilo ali foi lance de jogo ou teve coisa por trás? E quando uma investigação da Polícia Federal confirma que pode ter sido manipulado, a confiança desmorona de vez. E quando a confiança do torcedor vai embora, o futebol perde sua alma. A verdade é que o futebol, ainda que seja um negócio bilionário com cifras astronômicas circulando entre clubes, transmissões, patrocínios e salários, só existe porque é a paixão do outro lado. A arquibancada lotada de audiência, lá em cima os camisas vendidas, tudo isso vem da emoção. E se essa emoção for corrompida por trapaça, por armação, por manipulação de resultado, acabou. E o pior acaba para todo mundo. Para o clube, para o jogador, para a liga, para os patrocinadores e principalmente para quem vive e respira futebol de verdade. É por isso que esse caso precisa ser tratado com todo o peso que merece. Porque além de se fazer justiça, é um recado para dentro e para fora do campo, para o jogador que pensa em entrar nessa, para o dirigente que finge que não vê, para o empresário que só quer saber do lucro, para o torcedor que muitas vezes é quem mais sofre com tudo isso. Se um jogador é flagrado em um esquema desses e leva só uma multa ou um afastamentozinho de algumas semanas, o que isso diz para os outros? Que vale a pena arriscar. Que se der errado, o castigo é leve. Isso, meus amigos, é abrir a porta do inferno para o nosso futebol. E esse tipo de atitude não pode mais encontrar espaço, ainda mais vindo de jogadores que estão na elite, que têm salários altos, estrutura, suporte médico, psicológico, tudo do bom e do melhor. Se um cara desses com tudo a favor escolhe entrar num esquema sujo, então ele precisa sentir no bolso, na carreira, no nome. 2 anos de suspensão seria o mínimo aceitável, dependendo do que a investigação confirmar. E digo mais, se a coisa for mais profunda, se for provado que houve reincidência ou tentativa de aliciar outros atletas, aí tem que pensar em algo ainda mais duro. Tem que parar de passar a mão na cabeça. Tem que cortar o mal pela raiz. E sim, a gente sabe que esse tipo de situação não começou agora. Já tem tempo que o futebol brasileiro, especialmente nas divisões inferiores, convive com esse fantasma. Basta olhar para os campeonatos estaduais, principalmente nas divisões A2, A3 e A4, onde os salários são baixos, a fiscalização é precária e a tentação de participar de um esquema desses é maior. Infelizmente, já vimos jogadores sendo banidos, clubes sendo investigados e torcedores ficando completamente desacreditados com o que acontece dentro de campo. Agora, quando isso chega à primeira divisão, com atletas conhecidos, com jogos televisionados para o país inteiro, o impacto é devastador. É como se colocassem um holofote em cima da podridão que estava escondida nas sombras. E por mais doloroso que seja ver um jogador ser investigado, é um mal necessário, porque a gente precisa limpar esse ambiente, precisa devolver a confiança. A cada rodada em que um cartão amarelo parece estranho, em que um pênalti mal batido levanta dúvida, a credibilidade vai se esvaindo. E quando não há credibilidade, o futebol vira apenas um teatro mal encenado, com roteiro comprado e final previsível. Isso não é esporte, isso é farsa. E aqui vale um ponto que muita gente comenta, mas pouca gente realmente discute, como é que esses esquemas se infiltram no futebol. Como que um jogador profissional bem pago com carreira em ascensão decide participar disso? O que leva alguém a correr esse risco? Em muitos casos, o ponto de partida é o aliciamento. Um intermediário se aproxima, oferece um valor alto por uma ação aparentemente simples, levar um cartão, errar um passe, chutar a bola para fora. Coisas que dentro de um jogo podem passar despercebidas, mas na prática são sinais de algo muito maior. E aí quando o jogador aceita, ele se torna refém. Porque a partir do momento em que ele participa, uma vez já está comprometido, pode ser chantageado, coagido, manipulado, o que parecia só uma ação pontual vira uma prisão invisível. É por isso que a punição tem que ser exemplar. Não! É só para punir quem errou. É para proteger quem está limpo. Para impedir que outros entrem nesse tipo de esquema. Para mostrar que se tentar jogar sujo a consequência vai ser pesada. E isso precisa vir de cima.
dos clubes, das federações, da justiça. Não dá para jogar a sujeira para debaixo do tapete? É hora de dar nome aos bois, apurar com profundidade, aplicar as penalidades cabíveis e principalmente proteger o jogo. Porque o futebol é muito maior do que isso. É mais do que um contrato, mais do que uma aposta, mais do que uma jogada mal intencionada. Futebol é memória, é emoção, é aquele gol no último minuto, é o grito preso na garganta, é a lágrima de alegria ou de tristeza. Não dá para deixar tudo isso ser manchado por meia dúzia de envolvidos em trapaças. Se tiver culpa, que pague, e pague caro. Porque o prejuízo vai muito além de um cartão amarelo. Ele atinge a essência do jogo. E quem acompanha o futebol de verdade sabe identificar quando alguma coisa está errada. O torcedor brasileiro é apaixonado, mas também é atento. Ele percebe quando o jogador está estranho, quando o desempenho cai sem explicação, quando o time parece não estar tão interessado em vencer. E mesmo que nem sempre tenha provas, o sentimento de desconfiança já é suficiente para abalar a relação entre arquibancada e campo. E se essa relação quebra, se a confiança se perde, é o início do fim. Por isso agora é a hora de agir. Com rigor, com seriedade, com responsabilidade. Tem muita coisa em jogo. E não estamos falando só do presente, mas do futuro. Do que será o futebol brasileiro nos próximos anos? Será que vamos conseguir manter o prestígio, a força das nossas competições, o talento dos nossos atletas? Ou vamos ver tudo isso ruir por falta de pulso firme? O que for decidido, nesse caso, vai traçar uma linha. Ou seguimos pela justiça, pelo jogo limpo, pela valorização do verdadeiro espírito esportivo, ou abrimos as portas para a desconfiança, a corrupção e a decadência. O momento é delicado, mas também é uma oportunidade, uma chance de virar a página, de cortar o mal pela raiz e de proteger o que o futebol tem de mais sagrado, a verdade dentro de campo. E você que vive o futebol com paixão, como enxerga tudo isso? Será que ainda dá tempo de resgatar a confiança, de fazer com que o torcedor volte a acreditar que o que acontece nos 90 minutos é real, legítimo, justo? Ou será que já estamos tarde demais e vamos assistir aos poucos ao desmonte de tudo o que o futebol brasileiro representa? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque esse debate é urgente. O futebol precisa mais do que nunca da voz de quem realmente se importa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos bastidores do futebol, quando um nome ganha destaque como Richard Rios, as especulações começam a ganhar força e não é para menos. A temporada de 2025 começou agitada para o volante colombiano, que após uma série de bons desempenhos, agora vê seu nome envolto em rumores sobre uma possível saída do Palmeiras. Embora tenha se consolidado como peça-chave no meio de campo alviverde, uma reviravolta pode estar prestes a acontecer. E os torcedores palmeirenses estão divididos. Será que Rios vai mesmo deixar o clube? O cenário atual de Rios no Palmeiras tem sido promissor. Em 2024, o clube adquiriu mais 10% dos direitos econômicos do volante, totalizando 70%. E a renovação contratual não deixou dúvidas de que o colombiano seria uma das apostas do futuro. No entanto, o futebol é imprevisível e o mercado da bola sempre traz surpresas. Depois de um ano de renovação contratual, em março de 2025, a mudança de número de camisa, o famoso 8 antes de Zé Rafael, parecia indicar que ele estava pronto para assumir a liderança no meio-campo palmeirense. Mas, curiosamente, um rumor ganhou força. Richard Rios estaria interessado em novos horizontes. O que poderia motivar uma saída tão repentina? Um dos fatores apontados seria o desejo de Rios de jogar em uma liga mais competitiva, ou até mesmo de um desafio maior em um dos principais centros de futebol europeu. Outra hipótese que circula nos bastidores é a proposta de clubes que estariam dispostos a pagar uma boa quantia por seu futebol. Como se sabe, o Palmeiras tem sido alvo de grandes propostas de clubes internacionais por seus jogadores de destaque, e Rios, com sua versatilidade e qualidade técnica, certamente não passaria despercebido. Em contrapartida, a diretoria do Palmeiras tem demonstrado confiança em seu elenco, especialmente com a recente renovação de contrato.
A mudança de número de camisa e a celebração de seu 100º jogo pelo clube em 2024 são sinais de que o jogador se consolidou no elenco titular. Isso torna o rumor da saída ainda mais intrigante. Será que a diretoria palmeirense realmente abriria mão de um atleta tão promissor em um momento crucial da temporada? Ou o jogador está simplesmente buscando o máximo de valorização possível, aproveitando o momento de destaque? À medida que o mercado de transferências se aproxima, a expectativa só aumenta. O que parece certo é que Richard Rios tem sido um dos pilares do Palmeiras nas últimas temporadas e sua saída, se confirmada, deixaria um vazio considerável no meio-campo. Torcedores, jornalistas e especialistas do futebol aguardam ansiosamente por um posicionamento oficial. Será que o volante colombiano vai seguir vestindo a camisa alviverde ou se despedirá do clube em breve? A resposta está por vir e a cada dia o enredo dessa novela parece ficar mais interessante. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!